Pessoal, eu quero mandar um abraço para o João Pedro Bonamici. Ele enviou o relato que vai ser contado. Agora vamos para o relato. Eu tinha 9 anos quando isso aconteceu. Nessa época eu morava num sítio em Inconfidentes, Minas Gerais. Eu e meu pai gostava muito de ir pescar no rio que passava por nossa cidade e nós iria pescar mais à noite. Normalmente a gente saía durante o dia. Uma certa noite nós combinamos, eu e meu pai e meu tio, para ir pescar. Passamos o dia inteirinho arrumando as varas e comprando comida para passar a noite. Quando deu 11 horas da noite nós fomos para o rio. Quando chegamos lá tinha uma casa com uns barcos que era do meu tio. Naquele momento eu fiquei com um mau pressentimento porque tinha uns arranhões nas paredes, mas ele me falou que era lobos, então fiquei um pouco aliviado. Pegamos o barco e fomos pro rio. Ficamos até as 2 horas da manhã. Lá, quando nós estávamos voltando, uma criatura grande com os olhos vermelhos surgiu da floresta que tinha ao lado. Nesse momento meu pai arregalou os olhos falando para meu tio ligar esse motor e vamos. Eu fiquei com muito medo. Nesse momento ele perseguiu a gente até a cabana e nós vimos que ele estava um pouco longe. E saímos do barco o meia rápido que podíamos. Entramos, meu tio trancou a porta e meu pai pegou a arma que ele guardava debaixo da cama. Nos escondemos e ficamos 1h30, até que a criatura saiu de lá e saímos correndo pro carro. Fomos embora. Depois disso nunca mais eu e meu pai e meu tio fomos lá. Tenha uma boa noite. Boa noite a todos. Vou contar o relato. Eu tenho um primo que trabalha como caminhoneiro. Ele nos contou um dia uma história sobre uma lenda que a princípio ele não julgava ser real, mas foi forçado a acreditar graças a uma experiência pessoal. Foi mais ou menos assim. Existe uma certa estrada em Minas Gerais que passa por um vale, a qual os caminhoneiros evitam pegar quando se aproxima meia-noite. O motivo da prevenção é que dizem que no fundo do vale há uma aparição que costuma aparecer por volta deste horário, entre meia-noite e 5 da manhã. Em certa viagem que ia fazer, meu primo foi alertado a não passar por esse lugar quando fosse muito tarde, e este riu as favas. Falou que isso não passava de uma invenção para meter medo nos covardes e que, se isso era um desafio, ele ia encarar. Meu primo seguia a viagem para entregar uma mercadoria no sul do país. Foi escurecendo e as horas iam se adiantando, quando viu uma placa ali indicar que estava na mesma estrada em que foi alertado não passar. Pensou sorrindo: é hoje que eu desminto essa história ridícula e ainda vou esfregar na cara daqueles medrosos. Olhou as horas e notou que a meia-noite se aproximava. Passado um trecho, avistou a descida para o vale e seguiu-a toda. Viu que era um caminho com muitas árvores e que a iluminação ia sumindo conforme ia descendo, até que não sobrou mais que a luz do farol do caminhão para iluminar o caminho, a qual deixou alta. Pareceu-lhe que o fundo do vale estava bem próximo, quando o farol iluminou algo à frente. Era uma mulher de vestido branco e cabelos longos, escuros e escorridos. Estava olhando diretamente para ele, com um olhar penetrante, parada no meio do caminho. Meu primo freou como pôde, pois estava no embalo da descida, a muita velocidade. Cantou o pneu e subiu uma grande nuvem de poeira quando conseguiu parar.
Quando a cortina de poeira se dissipou, viu que estava no fundo do vale e saiu do caminhão para procurar a moça que jurava ter atropelado, muito aflito. Depois de muito procurar ao redor sem nada achar, retornou para dentro do caminhão e foi dar a partida. Nisto, a luz do farol acendeu, e ele pôde enxergar pelo retrovisor a mesma moça de antes atrás do caminhão, parada em pé, encarando-o com o mesmo olhar penetrante. Meu primo não parou para pensar duas vezes e passou a marcha para acelerar e sumir dali o mais breve que pudesse. Conseguiu dirigir uns 80 metros vale acima, contudo, em certo ponto o motor começou a encontrar uma resistência muito grande a continuar. E não era só isso. Uma força muito grande o estava puxando de volta para baixo. Quando olhou pelo retrovisor, ali estava a moça no fundo do vale, fazendo um gesto com os braços, como se estivesse puxando uma corda invisível, o que explicava o caminhão estar sendo arrastado para trás. No desespero, meu primo pisou fundo no acelerador e o segurou até o momento em que a resistência foi vencida e o caminhão largou com tudo estrada acima. Meu primo pôde enfim seguir viagem, porém muito assombrado e sem mais duvidar da aparição do fundo do vale, a qual agora acredita ser o espírito de uma mulher que foi atropelada por algum caminhão descuidado e lá ficou presa, virando o terror dos caminhoneiros e morando em meio àquelas trevas em que a viu submergir conforme se distanciava.